Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para aquele papo reto sobre a educação das nossas crianças. Sabe, desde que eu comecei a estudar essa coisa de coaching, de PNL, eu comecei a aplicar isso na educação infantil, na minha vida e na vida do meu filho. E eu percebi que tem algumas coisas que caem como uma luva para determinados períodos da infância das nossas crianças. E eu percebi claramente que uma premissa do coaching, que é de acompanhar para depois conduzir, acontece exatamente na transição para pré-adolescência. Porque a gente acompanha durante muitos anos e acompanha mesmo, de uma forma muito participativa. E chega uma hora que a gente começa a conduzir. Isso vale para uma conversa, você acompanhar para depois conduzir. Mas quando a gente bota isso numa linha do tempo, isso é um pouquinho mais. A gente acompanha desde que a criança nasce, vai seguindo e vai acompanhando os nossos filhos até que a gente começa a conduzir eles. Porque a gente já não está tão próximo. E aí eu vou falar do colégio. Esse ano foi um ano desafiador para a gente, para mim e para o meu filho, pela troca do colégio, pelo desafio da nova metodologia e por algumas mudanças que se faziam necessárias, como, por exemplo, ele estudar sozinho. Eu precisava que essa transição fosse feita esse ano, dos 10 para os 11 anos. Precisava que ele pegasse o material dele, ele estudasse, ele checasse quais as provas que ele tinha naquela semana, ele tem prova toda semana, ensinar ele a fazer um planejamento do tipo, se você vai para casa do seu pai esse final de semana, qual é a prova da terça-feira da semana que vem? Você já tem que estar com ela em mente, você já precisa estudar previamente. É um planejamento que exige muito de uma criança, que às vezes eu falo até que eu fico confusa, não sei se chama ele de criança, de pré-adolescente, de adolescente já, mas de uma pessoa que está passando por essa transição etária. E o mais desafiador para a gente, e para mim como mãe, foi sentar num lugar completamente desconhecido, que é o de espectadora, e assistir ele se desenvolver. Então eu de fato, eu dei a vara para ele pescar, eu ensinei como faz, mas eu não pesquei o peixe para ele. E esse é um lugar novo, porque durante muito tempo a gente acompanha os estudos dos nossos filhos. Eu fazia aqueles questionários intermináveis para ele. Isso envolve toda a família, porque quando ele ia para a casa da avó também, a minha mãe fazia os questionários, estudava com ele quando eu estava viajando. E agora eu decidi que ele precisava amadurecer ao ponto de começar a fazer isso sozinho. Ter as próprias responsabilidades, o próprio planejamento. Só que isso inclui ter a capacidade de olhar o seu filho, tirar notas baixas com uma certa serenidade. Eu digo certa serenidade porque eu não sou uma pessoa muito serena e para mim é um lugar desafiador de se ficar como espectadora. E eu tive que olhar, ele muitas vezes se dá mal e muito mal em muitas provas, porque isso faz parte do aprendizado. Eu não podia enviar a mensagem subliminar para ele, olha, desiste, vamos voltar ao modelo antigo, eu vou estudar com você e tudo vai dar certo. Muitas vezes ele relatou a sensação de abandono que ele teve, mas eu segurava firme na mão dele e falava, olha, eu tô aqui com você para o que der e vier, eu só não vou estudar para você e com você o tempo todo. Eu revisava a matéria depois que ele já havia estudado, eu dava uma atenção naquilo que ele tinha dúvida, mas eu finalmente consegui fazer ele entender que ele tem que estudar sozinho. E ele aprendeu também, testando muitas metodologias e algumas deram muito errado e renderam as tais notas baixas. Mas o importante é que no processo de coaching é exatamente assim, é o coach e o coachee. E o coach não faz, não executa nada para o seu coach. Ele conduz.
Ele acompanha algumas tarefas e depois ele começa a dar linha e começa a conduzir para que o seu coach faça sozinho. Então, aquele indivíduo que chega no primeiro encontro inseguro e sem saber para onde ele quer ir, a gente ajuda, a gente chama isso de co-criar, a gente co-cria alguns caminhos, mas depois ele mesmo traz as opções de caminho que ele quer. Ele mesmo caminha com as próprias pernas. E é isso que acontece com os nossos filhos. E a hora de caminhar é necessária. E eu estou dando o exemplo do estudo, mas existem outros exemplos também. Mas a gente precisa, como eu gosto de dizer, sermos coaches dos nossos filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa prepará-los para a vida, treiná-los para serem independentes. Para mim, funcionou fazer isso nessa transição de 10 para 11 anos. Talvez funcione para você. Esse lugar de espectador é desconhecido, mas é necessário para que os nossos filhos amadureçam. Tenta aí. Se fizer sentido para você, leva para sua vida e torna seu. Obrigada e até o próximo vídeo.